Os destaques do bate-papo político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte, internauta, são 7h14. O avanço da Covid no Ceará. A pandemia entra em fase ainda mais crítica e governador Camilo Santana faz apelo dramático para a população se prevenir contra a doença. E mais no bate-papo político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Um bom começo de semana, Luzenor. E setores de bares, restaurantes e também os de eventos aguardam anúncio de medidas econômicas para ajudar os atingidos pela economia aqui no estado e principalmente na capital. Medidas no âmbito federal também estão sendo preparadas. Debate sobre a volta do auxílio emergencial vai avançar nesta semana, mas o governo federal faz restrições a valor de R$600 para o benefício. Olha só, Luzenor, na Câmara Municipal de Fortaleza, a semana começa com a expectativa do envio de mensagens do prefeito Sato, como as reformas administrativa e previdenciária dos servidores municipais. E ainda, Beto Almeida, semana começa com boa notícia para quem tem direito a receber o PIS/PASEP. Grana está à disposição a partir de quinta-feira. E ainda recursos das eleições, Luzenor. O TRE volta a analisar hoje recurso do prefeito de Viçosa do Ceará. Ele quer anular a cassação de seu mandato por juiz eleitoral. Ele assume por conta de um recurso do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. São 7h18. Vamos abrir o bate-papo político nesta segunda-feira, falando sobre um assunto que faz parte da vida de todos os cearenses. O avanço da Covid gera ainda mais preocupação entre as autoridades da área de saúde. O quadro se agrava com hospitais ainda mais lotados e na noite desse domingo o governador Camilo Santana fez um relato dramático sobre o número de leitos ocupados por pacientes com Covid-19 e fez também um apelo para as pessoas terem ainda mais cuidado com a prevenção. Quem chega agora com informações sobre esse relato do governador Camilo Santana é o nosso repórter Carlos Alberto. O governador Camilo Santana voltou às redes sociais na noite deste domingo para, em tom de alerta e de extrema preocupação, deixar um duro recado para a população e para as lideranças empresariais dos diferentes ramos de atividades econômicas. Abre aspas. Está aumentando de forma considerável e preocupante a ocupação dos leitos Covid na rede pública e também privada. Fecha aspas, alertou o governador cearense, que não escondeu em suas palavras o cenário dramático da pandemia no Ceará. Com base em relatórios atualizados durante várias vezes ao dia, Camilo não quis ser alarmista, mas no traço de serenidade que o acompanha, expôs o sentimento retratado pela área médica. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento às vítimas da Covid-19 revelam a angústia e, ao mesmo tempo, o cansaço para salvar vidas nos hospitais públicos e privados. A nota distribuída pelo governador Camilo Santana tem outros pontos de preocupação. Abre aspas, a situação é de alerta e merece a atenção de todos. Continuamos ampliando os leitos de enfermaria e UTI nos equipamentos do Estado, fecha aspas, afirma Camilo, ao revelar no comunicado pelas redes sociais que, por exemplo, o Hospital Leonardo da Vinci, no bairro Aldeota, em Fortaleza, já tem o triplo de leitos de UTI do que tinha há 2 meses e a ocupação vem chegando perto do limite. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Segundo ainda o governador Camilo Santana, o governo do estado tem buscado acelerar o processo de vacinação para imunizar o máximo de pessoas, principalmente os mais idosos. Há, porém, conforme o governador Camilo Santana, mesmo com todos os esforços, limitação. O processo de imunização, segundo o governador, vai demorar até pela oferta limitada de vacinas. Diante desse quadro, o governador Camilo Santana reafirmou o alerta. Abre aspas, até que a imunização chegue a todos os cearenses, só há uma forma de evitar a multiplicação de casos, a prevenção. Disse ainda Camilo, nada é mais importante que a vida. Escreveu o chefe do Executivo Estadual em um recado principalmente aos mais apressados na retomada da normalidade da vida e de atividades econômicas. Jornalista Beto Almeida,
Eu li na noite desse domingo esse texto enviado pelo governador Camilo Santana por meio das redes sociais e o transcrevemos aqui no site cearagora.com.br e no registro do Carlos Alberto, nosso repórter, estão palavras que mostram o drama de uma situação. Pela primeira vez eu sinto assim, o jornalista Beto Almeida, que o governador Camilo Santana foi ainda mais longe do ponto de vista do retrato dessa situação tão crítica e de extrema preocupação na rede pública e particular. Ao final da nota, quando o governador Camilo Santana diz que o que importa é a vida, num recado direto, olha, precisamos ter paciência na retomada das atividades, precisamos compreender as medidas de restrição para funcionamento de determinados setores da economia, principalmente dos serviços considerados não essenciais. Em resumo, Beto Almeida, hospitais lotados, número maior de pessoas infectadas, leitos de UTIs ocupados em uma proporção que era inesperada pela projeção das próprias autoridades da saúde e hoje, começando uma nova semana, estamos vivenciando um drama que nós não sabemos ainda até onde vai, até quando teremos essa situação tão agonizante diante dos novos casos da Covid-19. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Para quem já se acostumou, Luzenor, com o tom moderado do governador Camilo Santana, a intervenção, a nota dele ontem nas redes sociais chamou exatamente a atenção por isso, pelo tom de alerta, eu diria até alarmante mesmo, em relação ao pedido de respeito às normas de restrições para a circulação de pessoas, para evitar aglomerações. É como se as pessoas, Luciano, não estivessem ainda entendendo a gravidade da situação e o governador Camilo Santana foi às redes sociais para colocar isso de forma mais clara ainda. Estamos perto do limite total de ocupação dos leitos de UTI disponíveis aqui na capital. Estamos falando de rede privada e pública principalmente. Dos 100 leitos hoje existentes lá no Leonardo da Vinci, Luciano, 90 já estão ocupados. Então, assim, não é brincadeira. Se você observar, por exemplo, a preocupação, esse decreto ele vai até o dia 17, coincide exatamente aí com o período até o carnaval. Mas olha, dá uma olhada nos sites que existem hoje aí online de aluguel, por exemplo, de casas em regiões do litoral do Ceará, em serras, e vê como existe essa movimentação ainda assim de pessoas tentando alugar casas, tentando não, alugando imóveis para passar o carnaval. Meu povo, tá na hora de perceber que a situação não tá para brincadeira, Luzenor. Ou se leva de fato a sério isso, ou infelizmente nós vamos ter uma situação aqui de colapso do sistema público de saúde. Olha, eu entendo perfeitamente a irritação, o desespero de trabalhadores, principalmente dos setores de bares, de restaurantes, dessa parte de alimentação, de eventos que já vem sofrendo há muito tempo, mas não é fácil você imaginar uma situação como que nós estamos agora, em que uma nova onda está trazendo de forma muito mais veloz, inclusive, Luzenor, pessoas que até então estavam fora desse padrão da Covid, que eram exatamente crianças e jovens, e hoje já não há mais diferenciação alguma. Então, o governador Camilo Santana pediu uma coisa: respeito às regras determinadas pelas restrições. É o mínimo que nós, enquanto cidadãos, podemos fazê-los. E uma dessas regras, Beto, é tão simples de ser interpretada e transformada em prática, que é o uso da máscara. O que chama a atenção é que muita gente está ignorando essa medida preventiva e acaba correndo o risco de ser infectada e, ao mesmo tempo, transmitir o vírus para outras pessoas, para familiares, para jovens, adultos, para as pessoas mais velhas, que é o que vem acontecendo. Então, esse quadro atual é semelhante ou talvez pior do que uma das fases mais críticas da Covid-19 em 2020. Naquele momento, nós não tínhamos as condições, os médicos, as autoridades de saúde ainda não
escrutínio à segurança sobre o controle da doença, do ponto de vista de medicação, do ponto de vista clínico. Hoje, nós já temos esse diagnóstico, a vacina está a caminho, mas a sensação que fica é que as pessoas estão naquela de dizer o seguinte: olha, não vai acontecer comigo, eu estou me prevenindo, quando na realidade a prevenção não existe, a vacina está chegando, então já estaremos todos em uma situação bem confortável, mais segura. Mas esse não é o quadro que se retrata nessas palavras que eu acabo de dizer. A vacina está a caminho, mas vai demorar para chegar para a maior parte da população. Enquanto isso, há negligência do ponto de vista da prevenção e, como consequência, um maior número de pessoas infectadas. Registre-se que, nesse caso, a área de saúde do governo do estado está fazendo o dever de casa, porque com a vacina sendo aplicada, mesmo em quantidade inferior à grande demanda, e também com essas medidas de restrição, como disse o jornalista Beto Almeida, que geram muita insatisfação, muita inquietação. Eu mesmo, jornalista Beto Almeida, neste final de semana, passei em algumas cidades da região metropolitana de Fortaleza, andei em diferentes bairros da capital, no domingo, ontem, e notei que depois das 3 horas, muitos estabelecimentos comerciais estavam fechados, cumprindo essa exigência imposta pelo decreto do governo do estado, e aí nasce também o drama, a preocupação dessas pessoas que perdem renda e que não sabem como será o dia de amanhã. E hoje há expectativa sobre medidas que o governo do estado deverá anunciar para aliviar o sofrimento de proprietários de bares e restaurantes e também de trabalhadores desse setor, assim como da área de eventos. Exatamente, Luzenor. Há essa expectativa do governo, por parte do governo do estado, em relação a um lançamento de um pacote mesmo, de ajuda, de medidas econômicas que venham a minimizar o impacto dessas restrições ao comércio, ao funcionamento das lojas, aliás, dos restaurantes e bares, e também ao setor de eventos. Lógico, essa preocupação e a cobrança que existe por parte do pessoal deste segmento, Zenor, é compreensível. Olha só, é uma notícia que a Abrazel divulgou que eu achei relevante, que é o seguinte: ele disse que com esse horário reduzido, 1.000 bares e restaurantes podem ser fechados somente aqui na capital, Fortaleza. Então, assim, eles reclamam que o segmento já vem sendo sacrificado. Reclamam que o segmento não só corre o risco de fechar portas, mas de fechar empregos, de fechar postos de trabalho. E isso daí, ele diz que nem mesmo uma grande compensação financeira, seja lá que tipo de ajuda for, vai, de certo modo, minimizar essa situação. Seja como for, há aí a iniciativa, ou pelo menos a boa vontade do governador, em lançar algumas linhas de crédito, ver como pode ajudar esse segmento. O fato é, Luzenor, todos estão no sacrifício. São 7 horas e 30 minutos, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque também entra outra agenda. Muitas pessoas estão perguntando por que se fecha bares e restaurantes e não se limita também o funcionamento das escolas particulares que já retomaram as aulas e que tem um movimento intenso de estudantes, de professores, de funcionários, e essa movimentação também acaba agitando outros segmentos, impacta em outros segmentos. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Em 2020, enfrentamos uma pandemia. A cada dia, surgiam desafios que precisavam ser superados. O maior deles foi salvar vidas. Para superá-lo, levamos atendimento para todo o Ceará. Demos apoio a quem mais precisa e fizemos ações para preservar empregos. Em 2021, a pandemia continua. E os desafios também. Nosso plano de vacinação foi preparado para atender a todos os municípios. Foram compradas seringas, agulhas e câmaras refrigeradas para conservar as vacinas que começaram a chegar. Como no mundo inteiro, a vacinação será a melhor forma de superar esse desafio. Com muitas pessoas vacinadas, o vírus não tem como circular e poderemos voltar à vida normal. Mas, enquanto a vacina não chega para todos, é preciso que você se cuide. Cuide de quem você gosta. Somente juntos podemos construir um Ceará ainda melhor.
Governo do Ceará. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. Não entendi, mas eu sou obediente. São 7 horas e 32 minutos. O Marcos Furlano chamou a atenção aqui, me puxou, eu derrapei, escorreguei. Diga aí, Marcos, o que foi que aconteceu? Explique para os nossos ouvintes e principalmente para os internautas que nos acompanham pelas redes sociais com imagem desse belíssimo estúdio aqui do Jornal Alerta Geral. Foi eu, Luzenor, foi eu. A culpa foi minha. Foi, né? Olha, ó, o Galo Godofredo cantando. São 7 horas e 33 minutos. Jornalista Beto Almeida, enquanto os nossos ouvintes internautas nos aguardavam pelo retorno aqui no Bate-Papo Político, eu e você ficávamos conversando aqui durante um minuto nos bastidores do Jornal Alerta Geral sobre os desdobramentos dessa crise na área sanitária, sobre o temor das pessoas perderem emprego, sobre a angústia dos proprietários de estabelecimentos comerciais de fecharem as portas, esses números citados pelo jornalista Beto Almeida com base em projeções da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, de que 1.000 bares, 1.000 estabelecimentos poderão fechar as portas em Fortaleza, na Grande Fortaleza. Não é exagero nesse número, porque as empresas retomaram as atividades aos poucos, quando estavam na expectativa de recuperarem o mercado, acabam sendo surpreendidas por outras medidas de restrição que os obrigam a funcionar menos, a faturar menos e, como consequência, não há como garantir empregos e nem como pagar aluguéis, como pagar tantas taxas e tributos que também a legislação, o poder público impõe para os diferentes setores da economia. E eu falava, jornalista Beto Almeida, porque as mensagens chegam com questionamentos sobre e as escolas particulares. Diante desse quadro, é prudente se insistir em volta de aulas nas escolas públicas? E se as escolas públicas estão sem aulas, por quais razões manter as escolas particulares em funcionamento? Porque mesmo que os estabelecimentos justifiquem que medidas de restrição, de distanciamento social estão sendo adotadas, com o uso da máscara, com a verificação antes da entrada dos alunos, professores e funcionários nos estabelecimentos de ensino, verificando a temperatura, será que são medidas suficientes para barrar o avanço do coronavírus? Olha só, Luzenor, esse é exatamente um dos pontos questionados pelos setores de bares e restaurantes. Ele diz o seguinte: a Abrazel chegou a soltar em nota que não entende porque somente os bares e restaurantes que estão tendo que seguir essas restrições em funcionamento, já que está todo mundo das outras atividades trabalhando, que os ônibus continuam lotados, que muitas festas clandestinas continuam sendo realizadas e que, na realidade, o que eles querem é trabalhar com segurança e não disseminar o vírus. Ele, inclusive, rejeita aquela comparação, até que eu falei aqui na semana passada, olha, é melhor fazer isso do que acontecer o que houve lá em Manaus, né? Quando a cidade pressionou o governador a recuar do decreto que impedia o funcionamento, né, do comércio, de serviços lá, e aí quando ele, diante das pressões, recuou, a gente viu o quadro atual. Ele disse que não dá para comparar Manaus com Fortaleza, porque a gestão lá do estado do Amazonas é algo desastroso, que o Ceará vem conseguindo conduzir bem isso e tal. Agora, especificamente, por exemplo, Luzenor, em relação às escolas, é uma questão que a ciência tentou explicar que foi um erro na primeira onda da Covid no ano passado, fechar as escolas, que crianças foram prejudicadas, e é verdade, foram prejudicadas. Hoje, Luzenor, muitas crianças, principalmente na rede pública, deixaram as escolas, houve um alto grau de evasão escolar, essas crianças não retornaram à sala de aula ainda, mas a grande pergunta que se faz é, o setor privado, principalmente, já está aí,
funcionando. E aí entra uma questão que eu acho que também tem que ver, que é o seguinte, é um direito de cada pai, de cada escola. Eu, particularmente, por exemplo, eu estou com meus 3 filhos, não vão para a escola, estão só no horário no virtual, mas eu não aceito essa história, eu não compro essa ideia da aula híbrida, de que um dia na semana o menino vai assistir aula, no outro dia ele fica em casa, assiste virtual. O momento que ele está dentro, Luzenor, de uma escola, essa criança não tem, no meu entendimento, como não correr risco. Por mais que se tenha cuidado, os protocolos, as normas, eu acho que aquilo tudo é coisa para inglês ver. Como é que você trabalha com crianças? Escola é local de coletividade, meu povo. Escola é local, Luzenor, normal para aglomeração de crianças, de adolescentes. É lá onde se aprende convivendo de forma coletiva. Eu não acredito. E outra coisa, Beto, ainda tem mais, Luciano, só um instante. Você imagina, eu já disse isso aqui, um professor, infelizmente, nem todos vão para a escola de carro próprio. Eles não simplesmente não usam aquele pó de pirlim-pim-pim da Emília, do sítio Pica-Pau Amarelo, pluft, e aparece lá no colégio, não. Ele passa por um ônibus, ele passa por um metrô, ele passa por um trem. E essas condições o professor não encontra. Basta você ir num terminal desse aqui da cidade para você perceber que não existe esse controle. São 7h38. Internamente, as escolas adotaram algumas medidas que dão segurança para os estudantes, para os professores, principalmente com um número reduzido de alunos por sala de aula. Mas essa medida não é suficiente para inibir o avanço da doença, por um simples motivo. E aí recorro ao conteúdo que você acaba de nos falar, jornalista Beto Almeida, dessas informações. O deslocamento, o problema é o deslocamento de alunos, não são apenas os professores que podem ter limitação no deslocamento, muitos usam o transporte coletivo, assim como os estudantes e também como os pais dos estudantes, como os funcionários das escolas. Então é uma grande incógnita, uma pergunta a ser respondida pelas autoridades de saúde. Vamos manter as escolas em funcionamento nesse cenário tão crítico de avanço da pandemia e vamos permitir ao mesmo tempo que os estudantes das escolas públicas fiquem nesse fosso, nesse buraco gigantesco, profundo, de desigualdade social, porque os alunos das escolas particulares acabaram, pelas condições mais privilegiadas, tiveram, mesmo com todas as limitações, esse sistema híbrido, com a parte presente na sala de aula e outros recebendo aula online. Sequer, jornalista Beto Almeida, os estudantes das escolas públicas em todo o Brasil estão recebendo de forma adequada um conteúdo pela internet, porque você começa com o despreparo material de acesso à internet. Em cidades do interior do Ceará, nós estamos ainda bem distante de termos acesso, como em algumas áreas geográficas mais privilegiadas tem para você, para o aluno. Se aqui em Fortaleza, na grande capital, nas grandes cidades mais desenvolvidas, você tem limites para acessar a internet, imagine nas menores cidades. É com tristeza que eu faço esse registro em relação ao grande fosso. Beto Almeida, nós teremos aí 10 anos de educação, de 10 anos perdidos na qualidade do ensino, no aprendizado desses estudantes, os estudantes das escolas públicas de todo o Brasil, não é apenas no Ceará. Vou lhe dar aqui um exemplo concreto, meu. Peguei os meus 3 filhos, levei ano passado para o Palhano, no auge da crise, coloquei lá numa escolinha particular, a escolinha esse ano fechou, porque simplesmente não apareceu o pai interessado em bancar a mensalidade dos filhos, sem os filhos ir para a escola, mas pelo menos tinha a aula virtual. Aí, resultado, as escolas municipais começaram, sabe como é que é feita a aula online lá? Só com áudio. Me explica, como é que só uma criança vai ficar atenta, focada em receber informação de um professor passando explicação só pelo áudio? Mas se nesse caso do áudio, jornalista Beto Almeida, é possível se aprender, se incorporar. Lembre-se que o rádio hoje, sem imagem, sem o que você está colocando de imagem aí, você está recorrendo ao slide ou a imagens de vídeo, o rádio hoje continua sendo um instrumento importante em cidades do interior do Brasil, em locais mais distantes, onde a internet não chega, onde a televisão não chega, como instrumento mas se a aula fosse pelo rádio, aí era outra. Como instrumento aí era outra coisa. Aí entrariam de aprendizado. Aí não entrariam recursos de edição, para chamar a atenção. Eu tô falando áudio, só o professor no blá blá blá.
Coitado, é difícil. Acrescento para você, Beto Almeida, que nesse aspecto aí você tem toda a razão e que algumas escolas particulares fizeram uma verdadeira embromação no primeiro momento da pandemia, quando criaram o sistema online de ensino e que ali mostrava um despreparo total desses estabelecimentos de ensino. E para finalizar o nosso bate-papo político, já são 7 horas e 42 minutos, Beto Almeida, tem uma boa notícia que chega agora com o Carlos Silva. A semana começa com uma boa notícia para quem tem direito a receber o PIS/PASEP. O início de semana é de boa notícia para milhares de cearenses. O governo federal começa a liberar nesta semana o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP. A medida foi tomada em decorrência da pandemia de Covid-19 e beneficia os trabalhadores que ainda não receberam o benefício no ano calendário de 2020-2021. São milhares de cearenses na Grande Fortaleza e no interior do Ceará que têm direito ao abono e podem receber a grana como alívio no bolso. O valor do benefício é proporcional aos meses trabalhados em 2019 e vai de R$ 92 a R$ 1.100, o teto do salário mínimo. A antecipação do desembolso dessa grana já havia sido ventilada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como uma forma de estimular a economia neste momento de recrudescimento da pandemia e fim do auxílio emergencial. O pagamento se transforma em realidade a partir da publicação na edição da última sexta-feira do Diário Oficial da União do novo calendário com as datas de liberação do dinheiro. De acordo com a publicação, o abono salarial será pago para os trabalhadores nascidos em março e abril na próxima quinta-feira, dia 11, e na mesma data o benefício também será liberado para os nascidos em maio e junho, que receberiam o PIS/PASEP somente em março. O abono é referente aos meses trabalhados ao longo de 2019 e já foi pago aos demais trabalhadores entre julho do ano passado e janeiro deste ano. Com informações para o Alerta Geral, Carlos Silva. São 7 horas e 45 minutos, 44 minutos. Beto Almeida, final do nosso bate-papo aqui. A você um bom início de semana, a você ouvinte internauta, daqui a pouco mais informações. Bem rapidinho, Luciano, só para dizer que o TRE volta hoje a julgar o recurso do prefeito eleito de Viçosa do Ceará, o Zé Firmino, que é do MDB. Ele tenta anular a sentença lá do juiz da 35ª Zona Eleitoral, que cassou a candidatura dele por abuso de poder político. Lembrando que o Zé Firmino assumiu a prefeitura de Viçosa após conseguir uma liminar no Supremo Tribunal Federal. Um bom dia a todos e até amanhã. Grande abraço. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.